Deuteronômio, capítulo 27, é onde nós vamos continuar hoje. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 1 diz assim: Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje dou a vocês. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometeu a vocês. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje ordeno a vocês, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então, Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje dou a você. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. E todo o povo dirá: Amém. Maldito quem desonrar o Senhor ou o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar o inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei, e todo o povo dirá: Amém. Então, capítulo 27, nós temos aí o início, de uma lembrança que Moisés faz, onde o Senhor já havia dado bênçãos e maldições. Nós já lemos isso lá em Êxodo, capítulo 20, e a gente tem a lembrança disso também em Levítico 19. Então, a gente já teve, momentos em que a primeira geração ouviu do Senhor o que eram as bênçãos e o que poderia ser as maldições, baseadas no entendimento, baseadas no comportamento, baseados na obediência ou na desobediência. Então, o Senhor sempre dá esses dois caminhos, para Israel, e Ele sempre dá esses dois caminhos para nós também. E então, num determinado momento, o Senhor dá, inclusive, agora 2 montes
aonde Israel levantaria altares ali ao Senhor, e divididas as tribos, né? 6 tribos em um monte, no Monte Gerizim, e 6 tribos no Monte Ebal. Cada um deles profeririam bênçãos e maldições, respectivamente. Quem estivesse no Monte Gerizim ia declarar as bênçãos, e quem estivesse lá no Monte Ebal iria declarar as maldições. Então, esse primeiro momento aqui é justamente o das maldições. Então, a gente tem 6 tribos, que a gente sabe que é Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Essas 6 tribos estão então no Monte Ebal, e eles vão proferir juntos, ou em uníssono, ou alguém ali como líder, né? Falando todos esses versículos que a gente acabou de ler do 15 até o final. Então eles iriam declarar isso para que todo o povo ouvisse, não só quem estava ali com eles, mas quem estava lá no Monte Gerizim e quem estava na base do monte ali, ouviriam essas palavras. E todas as vezes que eles dissessem, então, cada uma dessas maldições, e todo o povo diria amém. Porque assim, amados, Deus sempre nos dá a sua palavra como base, tanto de recebermos realmente os frutos de bênção pela obediência, como ele vai nos dar sim o cumprimento da sua palavra pela desobediência, e isso a palavra de Deus vai chamar de maldição, tá? Então, a recompensa pela obediência é receber a bênção, e o juízo, né, pela desobediência são as maldições. Então, a escolha, tanto de um quanto do outro, está na mão do ser humano, está na mão do homem. E Deus só executa a sua palavra. Então, não é que Deus é ruim, é mal no sentido da palavra aqui, do que a gente quer dizer, né? Porque tem gente que fala, nossa, o Deus do Antigo Testamento é muito ruim, muito mal, muito vingativo, né? Ele manda matar, ele manda apedrejar, já falei isso aqui algumas vezes. E não, Deus é o mesmo Deus de amor de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22. Ele é o mesmo, ele não muda, ele é imutável, a palavra vai falar. A questão é que ele põe diante de nós a sua palavra, e então sou eu e você que decidimos qual palavra nós decidimos dar crédito e obedecermos ou desobedecermos. Então, Moisés está só lembrando o povo de Israel a respeito dessas bênçãos e dessas maldições que a gente leu lá em Êxodo capítulo 20. Então ele declara tudo isso para que eles se lembrem e digam então amém. Por que Deus realmente vai repetir isso nesse momento? E aqui a gente precisa sempre estar lembrando disso. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós então recebemos a palavra e damos o nosso amém, e então tomamos entendimento daquilo, aquilo pode ser executado na nossa vida. Então eu só consigo ser abençoado ou punido pelas maldições se eu conheço a palavra. Então a palavra de Deus vai dizer em Oséias, se não me engano, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Esse versículo é muito usado, né? Pela falta de conhecimento é que nós perecemos. Sim, porque quando eu conheço a palavra de Deus, tanto nas suas promessas e palavras de bênção, quanto nas suas, no seu juízo e as palavras de maldição, o homem ele tem a tendência de ter uma forma de agir diferente. Quando ele é obstinado, ele vai desobedecer mesmo, de livre e espontânea vontade, e ele vai ser contrário à palavra, e ele vai sofrer as consequências disso, sabendo que está sofrendo as consequências por conta justamente da sua desobediência. Porém, às vezes, é falta de conhecimento mesmo, de ler, de conhecer a palavra e de saber o que é que Deus deixou para mim, tanto no sentido da bênção quanto da maldição. E isso traz muitos prejuízos, porque às vezes a falta desse conhecimento da palavra é que faz com que eu erre, com que eu peque contra o Senhor, por não saber o que é que ele diz a meu respeito, o que é que ele diz para que eu faça ou não faça. Então, Israel está ouvindo mais uma vez, essa nova geração, na verdade, está ouvindo mais uma vez isso, não porque eles já não saibam, ou alguns deles até nem sabem mesmo, porque essa nova geração está caminhando com seus pais no deserto já há 40 anos, eles estão prestes a tomar posse da terra prometida,
mas muitos deles conviveram com pais que desobedeceram ao Senhor. Então, a falta de temor, a falta de ensino faz com que os nossos filhos, às vezes, realmente não tomem consciência do que Deus tem para eles, porque nós não ensinamos, porque nós não alertamos, porque nós não repassamos a palavra. Então, Moisés está fazendo esse papel em Deuteronômio de repassar todas essas informações, de contar a essa nova geração tudo isso, para que eles tenham ciência. E por isso, amém. E todo o povo dirá amém. Então é assim, eu estou ciente, eu sei o que você está falando, eu já não sou mais leigo a respeito desse assunto. Então Deus vai poder então cumprir a palavra dele tanto na bênção como na maldição, porque eles estão ouvindo a palavra. Então a gente precisa realmente falar a palavra, ensinar a palavra, porque é isso que vai trazer o conhecimento, o entendimento, e isso então vai trazer a recompensa pela obediência, por conhecer e obedecer, ou o juízo e a maldição por desobedecer, tá bom? Então Israel está ouvindo isso novamente, justamente por causa disso. Vamos seguir aqui, porque eu acho que deu pra gente entender que existe uma maldição sendo liberada no sentido de palavra, de recompensa pela desobediência, e eu quero seguir falando sobre as bênçãos, porque elas são muito mais importantes tanto para nós quanto para Israel. Porque a maldição a gente já sabe que todo pecado ele vai trazer a maldição por si só. Ele vai trazer a maldição por si só. Então a gente precisa conhecer, na verdade, é o que obedecer. E obedecer aos mandamentos, né? A própria palavra o tempo todo vai falar: Israel, obedece os mandamentos, os decretos, as leis do Senhor, porque nós vamos viver. A palavra vai falar que isso vai trazer vida para nós. Peguem aí o capítulo 28. Vamos seguir, aí eu faço... eu vou voltar porque depois vai falar... A partir do versículo 15 aqui do 28 vai falar um pouquinho sobre essa questão das maldições. Aí a gente vai voltar. Capítulo 28, versículo 1 diz assim: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestarem culto. Vamos parar aqui que a gente vai entrar na questão da maldição novamente. Então Moisés está relembrando algo que ele já falou lá em Êxodo 19, em Êxodo 20. Então a gente tem aí uma referência já do que ele fala desde o momento em que eles saem praticamente do Egito.
O Senhor já vem alertando o seu povo a respeito dessa questão da obediência. E o texto aqui que a gente acabou de ler, ele termina justamente, gente, com o grande problema da humanidade. Qual é o grande problema da humanidade? A adoração a outros deuses. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus da minha vida, ele já é o meu altar, ele já é o meu Deus com letra minúscula, ele já se tornou o Deus na minha vida. Então tudo aquilo que toma o lugar, a primazia na minha vida, ele já é um Deus na minha vida. Então quando Deus vai alertar, ó, versículo 13, a parte B, né? A partir do se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar culto. Então, a realidade, né, da desobediência sempre tem a ver com essa questão da idolatria, né? Dessa traição ao nosso marido, né? Deus está o tempo todo dizendo: eu tenho uma aliança com vocês, eu sou casado com Israel, eu sou casado com a igreja é minha noiva, Israel é minha noiva. Então Deus está sempre desejando esse grande casamento, essa grande aliança, e então nós decidimos ou não sermos fiéis. Essa é a palavra, né? O tempo todo seja fiel com o Senhor, seja fiel com o seu Deus. Por quê? Porque a fidelidade, ela está atrelada a essa questão da aliança. Ela está atrelada ao entendimento de que só há um Deus. Só Ele é o Senhor da minha vida. Só Ele é o meu Deus. Então nada e nem ninguém toma o lugar daquele que me criou e daquele que é o mais importante da minha vida. Então, quando o ser humano põe isso realmente no centro do seu coração, no centro da sua vida, todas as outras ramificações que vão saindo do nosso coração, elas partem desse centro, de Jesus sentado no centro do nosso coração, de Deus sendo realmente o Deus da nossa vida. E aí a palavra sempre vai dizer que tudo vai tomando o seu devido lugar. Israel teria todas as bênçãos que eles precisam. E eu me impressiono como o número de versículos aonde é escrito as bênçãos que seriam derramadas sobre Israel sempre é muito menor do que o texto da maldição. Por quê? Porque a bênção sempre está atrelada à obediência e melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu obedeço, eu vou colher frutos em todas as áreas da minha vida. A minha vida vai ser uma vida que está sempre alinhada com a vontade de Deus, e então tudo vai bem. Uma coisa, ela caminha seguindo a outra, e ela vai se atrelando a outra, e as coisas vão caminhando muito bem. Porque a nossa vida, segundo o padrão de Deus, é uma vida muito tranquila, é uma vida muito sem atropelo, né? Isso que eu percebo quando eu olho para a palavra de Deus. Quem coloca os problemas, quem coloca os tropeços, somos nós, através da nossa idolatria, do tempo, idolatria, do eu, idolatria, do dinheiro, idolatria, do trabalho, idolatria, da família. Quando tudo começa a tomar o lugar de Deus na nossa vida, então essa idolatria vai fazendo com que as coisas sejam desajustadas. Então quando a minha vida está desalinhada, o meu coração está desalinhado, automaticamente eu não consigo, né, ter essa obediência ao Senhor, e isso vai trazendo essas ramificações da desobediência e então das maldições, e a minha vida vai tomando rumos que a gente não deseja, e a gente vai se enquadrando dentro dessas maldições. Então parece que nada dá certo, parece que tudo está fora do lugar, parece que a minha vida conjugal não vai bem, a minha vida financeira não vai bem, a minha vida familiar não vai bem, tudo tem um desajuste, porque Deus não está no centro disso. E essas ramificações da nossa vida vão se tornando doentes, vão se tornando sem propósito, né? Então,
Deus precisa estar no centro. Eu preciso ser adorado, Deus dizendo, né? Eu sou o único Deus sobre a tua vida. Obedece o que eu peço para você fazer, né? E aí todas as coisas vão estar alinhadas. Então, Deus coloca a bênção em 13 versículos. A maldição ele põe em 50 versículos. Então, a gente tem uma discrepância muito grande, porque esse desalinhamento da nossa vida vai trazendo as consequências do pecado, tá? Então, a gente já leu esse texto da bênção também lá em Êxodo, então não vou ficar repetindo de novo aqui para nós isso, porque não precisa, né? Então tá uma galera lá no Monte Gerizim, do outro lado. Esses montes, depois vocês deem uma olhadinha lá naquele mapa que eu dei para vocês, eu até tava olhando esses dias, é bem interessante. Ele tá justamente entre um lado e o outro de Israel. Se vocês estiverem com o mapa aí, depois vocês deem uma olhadinha, que tá facinho para vocês olharem lá o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Tá um de um lado, outro do outro, na margem do rio. E Deus está fazendo isso de propósito, ó, pertinho de Siquém, pertinho de toda essa Canaã ali que eles vão começar a tomar posse. E Deus está fazendo isso de propósito. Eles estão um de frente para o outro e Siquém está no meio. Quem tá sem mapa, depois eu te arrumo, viu, Mayara? Depois eu vou te arrumar mapinha para você imprimir, ó. É bacana. O mapa pra gente se localizar, né, gente, é tão bom. É muito mais prático pra gente localizar. Então, Israel está tendo a oportunidade de declarar diante de Canaã inteira as bênçãos e as maldições. Eu vou pôr depois para vocês lá no grupo as especificações do Monte Ebal e do Monte Gerizim. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor também sobre isso, tá? Eu gosto bastante de olhar para o mapa porque a gente localiza, percebe alguns detalhes que só na leitura a gente não consegue. Vamos seguir aqui com as maldições? Versículo 15, capítulo 28, versículo 15. Aí a gente vai completar essa questão do capítulo 27. O texto é um pouquinho comprido, como eu falei, né? Em 50 versículos, até mais de 50, Deus declara aí as maldições que Israel sofreria, né, pela desobediência. Vamos ver se isso faz sentido aqui para nós. 28, versículo 15, diz assim: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje ordeno, que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua maçadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão, em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como de bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher,
mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento será tirado de você à força e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas, com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. 36, vou ler de novo. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e de objeto de zombaria, de riso, para todas as nações por onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveira em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e de plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos, decretos que ele deu a vocês. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como águia em mergulho, nação cuja o idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiverem comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar.
pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registrada neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos quantos as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que encherá o coração de vocês, e por aquilo que os seus olhos verão, o Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu disse a vocês, que nunca mais poderiam percorrer. Lá, vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Texto difícil, né, amados? Eu acho extremamente difícil. E o difícil que eu quero dizer é ler um texto como esse e entender que isso tem a ver com o amor de Deus, com a justiça de Deus. Essa talvez seja a parte mais difícil para o ser humano, para nós, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para essa mensagem, dizer Deus me ama. E por ele me amar, ele está dizendo essas palavras. Ele está dizendo tudo isso que ele está dizendo. E quando eu falo isso é porque esse texto, ele tem a representação de um alerta muito grande, de um aviso que está em letras garrafais para mim e para vocês e para Israel naquele momento. Porque Deus não faz nada, se não me engano é o profeta Miqueias, Oséias, que fala isso. Deus não faz nada aos seus filhos sem antes usar os seus profetas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus no Antigo Testamento era então a palavra profética que Israel tinha para depender de Deus e para então caminhar, né, de fé em fé, de glória em glória. Hoje nós temos o livro completo e mais uma vez nós também já estamos sendo avisados de tudo que já aconteceu, que está acontecendo e melhor ainda, que vai acontecer. Então, quando o texto sagrado ele vai falando para nós profeticamente sobre tudo que Deus já fez, está fazendo e vai fazer, tem a ver com isso. Esse alerta, essa palavra em letras garrafais bem grande que Deus está declarando para nós. Então, quando nós desobedecemos e quando as consequências elas vêm, a gente tem a tendência de achar que a gente foi pego de surpresa. E não, a palavra está declarada muito tempo antes. Então Israel está ouvindo isso, irmãos, antes de conquistar a primeira terra, antes de entrar em Jericó. Eles estão ouvindo tudo isso antes mesmo de iniciarem toda essa jornada que eles vão iniciar em Josué, dessa grande conquista e dessa tomada de território. Então Deus está falando com esse povo, numa região ali que a gente já sabe que eles estão no pé ali, né, de atravessar o mar.
para tomar a terra de Jericó. E eles estão ali ouvindo tudo isso de Moisés como um grande ensino que Deus está dando para que eles tomem posse dessa terra e façam tudo conforme está escrito. Então, esse texto da bênção e da maldição, ele está refletindo, fazendo, né, Israel refletir sobre quais atitudes que eles vão tomar a partir do momento que eles tomarem posse. Mas pior do que isso, quando a gente começa a ler a palavra por completo, quando a gente já tem um panorama, né, do Antigo Testamento principalmente, porque nós estamos dentro dele, se você já leu todo o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, quando a gente lê um texto como esse, você já se lembra, você já vai automaticamente para textos de Jeremias, você vai para textos de Isaías, você vai para textos do profeta Oséias, você vai para textos do próprio Davi falando, alguns textos como tá aqui, mas pior do que isso, a gente vai justamente para a época do exílio. Então a gente fala de Jeremias, a gente fala de Isaías. Por quê? Porque Deus está falando aqui nesse texto que a gente está lendo agora em Deuteronômio sobre essas maldições. Muitas delas já aconteceram justamente naquele primeiro momento do exílio. Muitas delas já aconteceram no momento da época de juízes. Nós vamos ver isso e a gente vai, então, entrando nesses textos, quando a gente estiver lendo eles, vocês vão perceber que o texto é exatamente o que Deus está falando. Ele vai falar sobre essa questão das cidades serem sitiadas, dos inimigos tomarem posse de Israel, deles estarem sitiados há tanto tempo. Teve uma das épocas, né, se não me engano, antes de Nabucodonosor, da Síria, em que o cerco foi durante tanto tempo que essa questão das mães comerem os próprios filhos é real. Isso aconteceu. Percebe? Então, assim, Deus está falando coisas proféticas que vai acontecer lá na frente, e isso tudo por consequência do pecado de Israel de se esquecer do Senhor, de se esquecer das suas promessas, de se esquecer de obedecer, porque as bênçãos estão aqui para ser derramadas. Deus tem prazer em derramar a sua bênção através da obediência. Então, a maldição, ela é só consequência do juízo. Então, por que a palavra vai dizer que Deus... Quer ver? Deixa eu pegar aqui o texto. É terrível olhar para isso. Versículo 46, olhem lá. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 46 que a gente leu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Por quê? Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Então, na verdade, o juízo de Deus, para mim, sempre é a parte mais real desses textos, gente, é perceber que a palavra vai dizer sempre que é Deus quem envia os nossos inimigos. Então, a permissão de Satanás e os seus anjos afligirem a terra, gente, afligirem as nações, afligirem as nossas vidas, tem a ver com a minha permissão através da desobediência. Então, quando eu desobedeço a Deus, quando eu dou lugar à minha carne, à minha alma, aos meus prazeres e deixo de servir a Deus com júbilo, com alegria, com obediência, eu atraio para mim mesma tudo isso que Deus está dizendo. E Ele então permite que o diabo venha trazer juízo sobre mim. Então, Apocalipse é o grande ápice, né, para nós aqui hoje como igreja, fala da mesma coisa. Todo mundo teme o livro de Apocalipse porque ele parece um livro difícil de se entender. Não, nós já estudamos escatologia aqui, o pessoal já teve um pouquinho de entendimento sobre isso e cada vez que a gente lê algum texto,
recentemente preguei as 7 cartas, a gente percebe que o grande problema da humanidade tem a ver com a minha obstinação, com o meu desejo por dar lugar à desobediência e não à obediência. Tudo que trata da obediência parece que para o ser humano é mais difícil. E então eu colho os frutos do meu próprio pecado e acho que Deus é que é o ruim da história e eu sou o bonzinho da história, né? Então esse que é o a grande questão para nós nesses textos, quando Deus está alertando muito antes Israel e dizendo, falando profeticamente o que vai acontecer. Então tudo que está escrito aqui nós vamos ler de forma repetitiva em Jeremias, em Isaías. A gente vai ver várias passagens. Daniel vai falar um pouco do que está escrito aqui também, porque vai acontecer no tempo de Daniel também isso. Então a gente vai perceber Israel sofrendo as consequências disso por conta do seu pecado, da sua desobediência. E essa palavra precisa entrar no nosso coração no sentido de que a gente precisa olhar para a nossa vida, para o nosso pecado e perceber que nós talvez não estejamos colhendo a bênção real do Senhor, que não tem a ver com o carro zero, com a casa bonita, com o dinheiro no banco, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma prosperidade de vida, literal, em vários aspectos, como ele fala aqui, né? A gente vai ser abençoado onde a gente morar, então seja na cidade ou seja no campo. Os meus filhos, como eles são abençoados também, eles já recebem a bênção de rebote, né? Porque eu sou abençoado, os meus filhos também são abençoados. Eles recebem como herança, através da minha vida, a bênção e não a maldição. Porque eu tô ali ensinando, né? Os meus animais, então tudo que está ao meu redor, trazendo para o nosso contexto, né? As empresas que eu tenho, a empresa que eu trabalho, ou o dinheiro, o salário que eu recebo, tudo vem com a bênção de Deus. Tudo vem com essa prosperidade embutida dentro. Então tudo é muito próspero, tudo é muito bom, tudo é muito bacana de se viver. Por quê? Porque a bênção de Deus está embutida nisso, por causa da obediência. Então ele vai falar que os inimigos serão derrotados. Lembra que eu falei para vocês que tem a ver com essa questão de Deus enviar? Deus está falando, né? No versículo que a gente acabou de ler, que o Senhor enviará contra vocês. Isso está falando de inimigos espirituais, principalmente. Lembra que eu falei que a guerra no Antigo Testamento, ela está atrelada a uma guerra física. Eles tinham mesmo batalhas físicas, em que nações contrárias a Israel vinham contra eles mesmo, e eles tinham então batalhas onde pessoas morriam, onde eles eram vencidos. A gente vai ver tudo isso se desenvolvendo aqui no Antigo Testamento. Mas isso está... é um pano de fundo, ou existe um pano de fundo, que são os inimigos espirituais. Então os amalequitas, que nós acabamos de ler lá no início do livro de Deuteronômio, que foi o primeiro inimigo que Israel começou a combater, tem a ver com um tipo de principado e potestade. E no desenvolvimento da palavra a gente vai vendo que esse nível de batalha espiritual vai só aumentar. Então, quando Deus diz que ele permite os inimigos virem, é porque o que o nosso adversário mais deseja é que justamente nós venhamos a desobedecer a Deus, porque ele então encontra legalidade na nossa vida por causa da desobediência, e Deus não tem como deixar isso impune. O juízo de Deus precisa acontecer. E Satanás então tem prazer em fazer com que a humanidade sofra justamente por causa dessa legalidade que é dada, por causa da falta de obediência. Então é sempre essa balança, né, acontecendo. O que é que nós temos feito da nossa vida? Obedecido ou desobedecido? Se a obediência está ali, então Deus tem prazer em nos abençoar por causa das nossas atitudes, porque nós estamos então obedecendo. Ele tem que mandar a bênção, porque a palavra dele é fiel. Mas se estamos desobedecendo, então o juízo de Deus também é a verdade da sua palavra. Não tem como. Não sei se vocês conseguem compreender isso que eu estou falando, ou se realmente surge aí, né, um ponto de interrogação na cabeça, ou se há uma dúvida sobre essa questão
do amor de Deus através tanto da bênção quanto da maldição. Eu não sei se isso fica claro para vocês aí, lendo o texto, se a gente consegue compreender, né, essa questão de que Deus está falando com antecedência para que eu então tome o melhor caminho para minha vida. Eu vejo dessa forma, né? Então é o caminho que eu decido trilhar que faz com que eu pise num terreno fértil ou num terreno infértil, né? Na bênção ou na maldição. O texto vai falar aqui para nós que, quer ver, versículo... Tem um versículo aqui. Ele está, na verdade, declarando o tempo inteiro tudo aquilo que Israel vai sofrer, principalmente no exílio, e tudo aquilo que nós vamos sofrer nos últimos dias, né? Na grande tribulação. Então, esse texto de Deuteronômio, ele está falando sobre as maldições atreladas ao juízo de Deus sobre a humanidade, né? Tem vários... Ele vai falar sobre todos os tipos de doenças, né? Ele vai citar o Egito por causa do juízo que ele trouxe sobre todos os deuses do Egito, que cada uma daquelas pragas tem a ver com Deus, a gente viu lá em Êxodo, e cada uma daquelas pragas e cada um daqueles deuses estão também ligados a principados e potestades que regem a terra de alguma maneira, né? Então são figuras, são tipologias que estão lá. Eu não queria ler todo o texto de novo com vocês, mas vamos pegar aqui a partir do versículo 20, que eu quero falar algumas coisas que estão dentro desse texto aqui com vocês. Versículo 20 do 28, olha só. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Então, Deus está falando sobre a destruição da humanidade que decide abandonar o Senhor, que decide desobedecer ao Senhor. Gente, o juízo de Deus nos últimos dias tem a ver com essa decisão do ser humano em não obedecer a Deus. Então, quando o pessoal fala aquela frase, né, de que a gente vai para o inferno, não é porque a gente deixou de aceitar Jesus simplesmente. A gente realmente abriu mão de uma salvação que está à nossa disposição. Então, a salvação, ela está à disposição de toda a humanidade. Deus deseja que toda a humanidade seja salva. Não só alguns. Porém, sou eu e você que abrimos mão disso em prol dos nossos anseios pessoais, da nossa idolatria pessoal. Então, Israel também vai sofrer isso justamente por causa disso. Quando a gente vai ver essa obstinação do coração do homem, a gente percebe que tem a ver com isso, tem a ver com a decisão, tem a ver com o caminho que eu decido trilhar para minha vida. Não tem a ver com Deus, tem a ver com o caminho que eu decido. O caminho está diante de mim. Os dois caminhos estão diante de mim. Qual é o caminho que você e eu decidimos trilhar? Israel vai decidir isso. Então, quando vier repentina ruína, tem a ver com esse juízo de Deus vindo sobre a terra, mas ele avisou e ele deseja que a gente se arrependa. Então, em todo o tempo, quando Deus vai usando profetas, em todo o Antigo Testamento para falar com Israel, ele está justamente tentando, de alguma maneira, trazer esse aviso de salvação, trazer esse aviso de arrependimento, para que eles então sejam salvos. Mas eles decidem continuar no caminho que eles estão trilhando. A mesma coisa no Novo Testamento. Jesus vem, morre, e a palavra é liberada, e a salvação está disponível, e aí, mais uma vez, a decisão dos dois caminhos está diante de nós. E nós escolhemos. Olha o que ele segue falando. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem, com mofo, que os infestarão até que morram.
O céu sobre a sua cabeça será como bronze e o chão debaixo de vocês como ferro. O bronze e o ferro estão falando de retenção total de todo tipo de bênção que poderia vir sobre a terra. Então, o céu de bronze fala de um lugar que não chove, de um lugar que não derrama orvalho, de um lugar que não chega, né? O mínimo que a humanidade precisa. O chão de ferro, a mesma coisa. O solo não produz. A prosperidade não acontece porque tá tudo bloqueado mesmo, né? O solo precisa dessa água que vem de cima do orvalho para produzir, mas o céu também tá de bronze. Então Deus trava dos dois lados, né? Então a gente vê a natureza vai demonstrando que Deus está no domínio, ele para tudo e aí os principados e potestades por sua vez tomam posse de tudo isso por conta do pecado e querem destruir de todas as maneiras a humanidade. Então, a regência, né, desses principados e potestades é que fazem com que a gente vá perdendo, né, o domínio sobre tudo isso. Gente, falta 2 minutos, né? Eu já ia perder aqui o time. Vamos abrir de novo e a gente volta terminando aí o texto. E o gatinho tá melhor, Cíntia? Já tá saindo, né? A pus já tá melhorando bastante já. Tá tomando remédio e vai melhorando, né? Vai passando também. Antibiótico, né? Uhum. Dá bem. Tadinho. Esse Deus é um Deus tão cuidadoso, né? Desde lá do Éden, ele a todo momento nos explica de novo, e fala de novo sobre as consequências. O tempo todo ele está dizendo quais são as consequências da desobediência, né? É um Deus cuidadoso e paciente. A paciência de Deus, a Bíblia vai chamar de longanimidade, porque vai muito além de paciência, né? Isso é ser longânimo, é saber que você vai desobedecer e ainda assim avisar e ter paciência para que você em algum momento se arrependa, né? Então, a longanimidade de Deus é algo realmente surreal. A gente, por muito menos, com o nosso irmão, a gente corta laços, a gente deixa de falar, a gente deixa de ir à igreja, a gente deixa de ter comunhão. Por muito menos a gente abandona o próprio Deus, né? Tipo assim, eu não recebi o que eu queria. Então, entendem qual que é a questão, né? E Deus o tempo todo, ele vem alertando e falando com a humanidade a respeito da sua maneira de viver, né? O pecado, gente, ele criou uma barreira tão grande entre a nossa vida e Deus por conta dessa questão da separação mesmo, né, da morte espiritual, do nosso espírito ter morrido com o pecado, que a gente ouve, mas não penetra se você não for vivo espiritualmente. Então, eu acredito que para Israel havia uma dificuldade tão grande no Antigo Testamento,
para que isso realmente penetrasse no coração deles. Por isso que ele fala que o coração era de pedra, né? Eu vou te dar um coração de carne, porque o coração de pedra, ele é intransponível. Ele não entra nada, né? Ele é duro demais. Então, Deus vai falar que ele vai dar um coração de carne porque a gente precisa estar vivo. Nosso coração precisa pulsar espiritualmente para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e deixar essa palavra descer para o coração. Então, há uma dificuldade assim imensa do ser humano que não nasceu de novo, ele conseguir olhar para essa palavra e ver graça, ver misericórdia, ver amor, ver compaixão, né? Porque a impressão que dá é justamente essa questão de um Deus vingativo, né? E não o contrário. Eu, pelo menos hoje, avalio dessa forma. O amor de Deus é tão grande que ele consegue me avisar com tanta antecedência, né, a respeito de acontecimentos que vão aí vir, e a gente sabe que vai vir, mas o ser humano, ele realmente acredita que não vai acontecer. Assim como a gente sabe, né, que hoje em dia a volta de Jesus é tão real quanto a gente acordar amanhã. O sol vai nascer e a gente vai acordar amanhã. Pelo menos a gente crê nisso, né? E Jesus vai voltar da mesma forma, só que como é algo que aparentemente não está visível, será, né? Então o ser humano fala o será. E por causa desse será, pela falta de fé, da credulidade mesmo, né? Do temor à palavra de Deus, é que a gente peca. Porque se a gente tivesse convicção de que Jesus voltaria amanhã, o que é que nós faríamos hoje? Quais seriam as atitudes que nós tomaríamos hoje, agora, nesse momento? Será que você continuaria inimigo daquela pessoa que você é? Será que você continuaria tendo atitudes de pecado como você tem até esse momento? Mas Jesus vai voltar amanhã, né? O que você vai fazer com o teu hoje, com essas próximas 24 horas, né? Se ele fosse voltar amanhã, daqui 24 horas. Então, a gente percebe que o ser humano ele tem um coração extremamente obstinado para tudo. Vamos seguir aqui. Eu quero um trecho que está aqui dentro desse texto, e eu li e eu não marquei aqui, mas eu sei que eu vou chegar com vocês. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Versículo 25. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Então, tudo é o Senhor, tá vendo? O Senhor fará, Ele que vai fazer. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. Vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra, né? Zombaria, olha como aquela nação foi destruída, acabou, né? Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Isso está falando exatamente como fala lá em Apocalipse a respeito do Armagedon, dessa guerra que vai acontecer, né? Por conta da volta de Jesus. Então, já na teologia, gente, a gente chama isso de já e ainda não. O que significa isso? O já e ainda não. Muitas profecias bíblicas que estão aqui, principalmente no Antigo Testamento, elas já aconteceram de forma parcial. O que é o parcial? Elas já aconteceram em algum momento da história da humanidade, mas ela não é plena. Então, tudo que nós estamos lendo aqui agora, vocês vão ver isso aqui, esses textos acontecendo em todos os profetas maiores, principalmente aqui do Antigo Testamento. Quem já leu a Bíblia toda, talvez deve lembrar alguns trechos aí. Então, tudo que a gente está lendo aqui agora em Deuteronômio, a gente vai ler esses textos acontecendo com Israel nos grandes profetas. Jeremias, Isaías, a gente vai ver isso acontecer, de verdade. Então, Deus está alertando Israel muito tempo antes. Me obedeça. Bom, e aí só que não aconteceu plenamente, porque Deus não fez tudo que ele está falando aqui de forma absoluta, plena, porque ainda sobrou, teve o remanescente, porque Deus ainda tinha misericórdia, porque Jesus ainda veio, Jesus ainda morreu na cruz, o evangelho está sendo pregado. Então nós temos ainda um período de chamado, graça sendo derramada sobre a terra, mas esses textos aqui, eles se cumprirão de forma plena na volta de Jesus. Então, isso dentro da teologia é chamado de já e ainda não, por causa disso. Já aconteceu, mas ainda não de forma plena. Então, nós vamos ver esses acontecimentos acontecerem, perdão aí da redundância, de forma plena com a volta de Jesus. Então, Deus vai
trazer juízo sobre a terra de forma plena e absoluta com a volta de Jesus. Aqueles que derem ouvidos, como Moisés está falando aqui para Israel, e obedecerem ao Senhor, se arrependerem dos seus pecados, andarem fielmente com Deus, adorarem somente a Ele, servirem somente a Ele, então sim, estarão com Jesus, terão seus corpos transformados. Mas aqueles que decidirem realmente viver a sua vida de forma totalmente desordenada, desobedecendo a Deus em todos os seus princípios, colherão os frutos, né, dessa maldição que estão descritas aqui. Todas essas maldições serão derramadas sobre a terra de forma abundante nos últimos dias, né? Então a gente vai ver muitas pestes, muitas maldições, muita morte, muita doença, muito tudo por causa do pecado que se alastrou sobre a terra de forma plena, e Deus então virá com seu juízo, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Versículo 28. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando a voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem, e dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Gente, sabe aquelas circunstâncias da vida que você olha e você fala assim, mas como que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Né? O que está acontecendo com esse mundo? Né? São essas frases que a gente geralmente fala. E isso tem a ver com o pecado de forma abundante sobre a terra. A humanidade está corrompida. E cada dia isso vai acontecendo mais. E isso tem a ver com o próprio juízo de Deus sobre a humanidade, sobre o ser humano. Como é que faz, Elisângela, para sair disso, para ser salvo disso? A palavra de Deus vai dizer que mesmo diante de todas as pragas que foram feitas no Egito antes da saída de Israel, o povo do Senhor foi guardado ali, né, na terra do Egito. E nós, como igreja hoje, temos sido livrados de alguma maneira, se nós estivermos posicionados em obediência. Nós somos livrados o tempo inteiro pelo próprio Senhor. Então é só olhar à sua volta e ver o que tem acontecido com a humanidade, com toda a terra, na verdade, e a gente vai perceber que a bênção de Deus ela está sobre as nossas vidas, e nós temos sido guardados, e nós temos sido livrados de alguma maneira, e nós precisamos só nos posicionar. Ainda que 10 mil à tua direita, né? Mas tu não será atingido. Então tem a ver com esse guarda-chuva de Deus que está sobre as nossas vidas, e ainda que nós sejamos de alguma maneira atingidos, seremos guardados. É isso que eu posso dizer para vocês. Porque ainda que a gente veja realmente toda essa desgraça acontecendo ao nosso redor, e a gente vai ser atingido de alguma maneira, porque se a economia ela desanda, todo mundo sofre. Mas eu quero te dizer que você não vai passar fome. É isso que eu estou querendo dizer. Então a economia pode ter problema, mas você não vai passar fome. As doenças podem estar aí. Nós vimos o Covid-19 foi um exemplo disso sobre a terra. Mas ainda assim a mão do Senhor vai estar sobre a tua vida, te dando livramento. Mas e se eu morrer? Tudo bem, você foi salvo. Você está posicionado no Senhor? Esse é o mais importante. Morreu hoje, amanhã eu estou com o Senhor. Então, percebam que a mão de Deus está te livrando de qualquer maneira. Jesus disse assim, vocês precisam temer não aquele que pode matar a carne, mas aquele que pode lançar no inferno a alma e o espírito, né? Vamos dizer assim. Então, o nosso problema como servos de Deus, como igreja, como Israel, é temer a Deus, é estar posicionado no Senhor. O resto Deus vai fazer. Ainda que o inimigo consiga nos atingir de alguma maneira, nós não seremos destruídos. Porque o que Deus está falando das maldições aqui é destruição. E quando ele fala de destruição, ele não está falando só de uma destruição física, mas muito mais de uma destruição espiritual. Então é nisso que a gente precisa estar sempre firmado. O nosso problema é que a gente olha só a circunstância. Ah, mas o meu corpo foi atingido. Ah, mas eu peguei Covid-19, eu também peguei. Mas e se eu morresse? Eu estaria com o Senhor? Ou eu seria totalmente destruído? Eu estava em pecado. É isso que eu preciso entender. Porque para Deus a morte física, nessa era,
não é nada, desde que você ressuscite naquele dia, né? Então tem a ver com essa questão de vida eterna, não com essa vida passageira que nós estamos vivendo aqui, ok? Aí ele vai falar sobre o noivo, sobre a plantar, né? A pessoa que não vai conseguir usufruir de nada. Os seus filhos, 32, e as suas filhas serão entregues a nações. Está falando sobre o exílio nitidamente. A palavra é tão clara aqui. Um povo que vocês não conhecem comerá tudo aquilo que vocês produzirem, né? A gente vai ver isso várias vezes na palavra. Os inimigos de Israel entrando e realmente saqueando tudo que eles produzem. Versículo 34. Aquilo que os seus olhos virem os levarão à loucura. Imagina você ver, né, realmente a sua nação, o seu povo, o seu filho, a sua filha sendo destruído. Dá loucura mesmo no ser humano. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas, incuráveis, que se espalharão sobre desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Muita maldição, né? Enfermidade. O Senhor os levará, e também o rei está falando sobre essa questão do exílio aqui. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Então está falando sobre ser obrigado a adorar outros deuses em nações. Vocês serão motivo de horror e de objeto de zombaria e de riso. Vocês semearão, olha só isso, 38. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Era aqui que eu queria falar algumas coisas com vocês. Olha só o que Deus vai falar sobre gafanhotos que vão devorar quase tudo. Vocês plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e as suas filhas não ficarão com vocês, porque eles serão levados. Mas era aqui a questão da plantação. Quando a palavra vai falar sobre gafanhotos, sobre esses tipos de pragas que vêm sobre a plantação, esses textos eles são muito utilizados, inclusive hoje em dia na pregação de oferta e dízimo, tá? Então eu queria trazer um alerta aqui para vocês. A palavra de Deus vai dizer que isso vai acontecer sobre a plantação de Israel por conta da desobediência, né? Por eles desobedecerem a palavra de Deus. Então, essas pragas viriam. E mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês, quando Deus está falando sobre terra, sobre a bênção ou sobre a maldição, sobre os inimigos, a primeira coisa que nós precisamos pensar é sim no que o texto está dizendo a respeito de inimigos físicos, a respeito de guerras, a respeito de doenças físicas, a respeito de plantações, né? Porque era o que eles faziam naquela época. Eles viviam, né, das suas próprias plantações e das suas colheitas. Então eles dependiam do trigo, da cevada, do azeite, do vinho, para que eles pudessem ter toda a alimentação que eles precisavam. Mas esses animais, essas pragas vindo sobre as plantações de Israel, tem a ver com a liberação de demônios, com a liberação de principados e potestades. Se você olhar lá nas 10 pragas que vieram sobre o Egito, uma das pragas tem a ver com gafanhotos. E esses gafanhotos comeram tudo que existia sobre a face da terra, está escrito lá. Não sobrou uma folha verde sobre o Egito por causa dessa praga. Então, essa questão tem a ver com uma devastação, tem a ver com uma plantação que não dá frutos e que eu não consigo chegar a tempo nessa colheita. E então esses gafanhotos, esses animais, essas pragas, elas vêm sobre a minha colheita e eu não dou conta de chegar nela, eu não dou conta de colher os frutos daquilo que eu trabalhei. Então, quando a gente fala isso sobre dízimos e ofertas, muitas vezes a gente erra um pouquinho na interpretação do texto, porque Deus está falando justamente sobre essa questão deles estarem em desobediência e por causa disso essas pragas viriam sobre eles. Então não tem a ver simplesmente com a não entrega do dízimo ou de uma oferta, mas tem a ver com uma vida de obediência ou de desobediência.
Então, o devorador não vai vir na tua casa porque você não deu o dízimo. O devorador, né, espiritualmente falando, ele vai vir sobre a sua casa se você estiver em desobediência. Isso inclui, não estou falando que isso exclui, né, a entrega do dízimo e da oferta, porque Israel tinha esse princípio a cumprir. Mas isso vai muito além, irmãos. A gente precisa entender que quando Deus está falando sobre obediência e desobediência, ele está falando de um todo. Os 10 mandamentos, eles nem incluem essa questão da entrega do dízimo e da oferta em si. Isso são todos princípios que a palavra vai colocar e que a gente precisa cumprir, sim. Eles estão ali para serem cumpridos e tem todo o propósito. Vocês estão cansados de me ouvir falar e eu tenho um estudo só sobre isso, porque eu sei da importância que existe dentro de primícias, dízimos e ofertas, e eu não abro mão disso. Mas o que Deus está falando sobre essas pragas virem sobre as nossas vidas, virem sobre as bênçãos que nós esperamos da plantação que nós fizemos, é disso que Deus está falando. A obediência vai atrair toda a bênção e a desobediência também vai trazer o juízo sobre tudo. Então, essas pragas, elas vinham sobre Israel, sobre as plantações, por causa da desobediência. Eles tinham legalidade para arrasar com tudo, para acabar com tudo, porque eles tinham prazer em destruir tudo aquilo que Israel fazia, porque a bênção deveria estar ali, né? Mas não estava porque eles estavam em pecado. Então, a gente precisa olhar para o texto como um todo e não achar que simplesmente entregar o dízimo é aí onde eu quero chegar. Ah, não, eu recebi meu salário agora, e eu entreguei lá meu dízimo. Mas como tá a tua vida, meu irmão, minha irmã? Como tá os princípios de Deus como um todo na tua vida? Então não acredite você que porque você entregou os 10% do teu salário, mas a tua vida está em pecado em vários aspectos, que a bênção de Deus vai estar, Deus vai repreender o devorador, como muita gente fala, só por causa da entrega do dízimo. Não, não é isso que a palavra está dizendo. As maldições, elas incluem tudo, porque tudo está inserido no pecado. Então, tem gente que fatia esses textos ou pega esses versículos isolados e aí acha que entregar o dízimo, mas mentir, falar mal dos outros, ser desonesto em outras áreas da vida, estar com a vida toda desordenada, com o marido, com os filhos, isso vai atrair bênção porque você entregou o dízimo? Fala sério, né, irmãos? Venhamos e convenhamos. Como é fácil, né? Pegar um texto dentro da palavra de Deus, tirar lá o versículo e falar, não, se eu entregar tá tudo certo. Esse que é o grande problema. Jesus também falou, né, pros fariseus, ele disse assim, vocês entregam o dízimo da hortelã, do endro, mas vocês esquecem da justiça. E a justiça dentro da palavra de Deus, quem tem me ouvido há bastante tempo já, significa obediência. Então não adianta, ok? A palavra de Deus, ela é completa. Então a bênção, ela é completa se você está na obediência completa. E a maldição é completa se você está na desobediência. Então só tem 2 caminhos. Não adianta achar que você, dentro da obediência, não vai colher 100% da obediência, e se você estiver na desobediência, você não vai colher 100% da desobediência, porque vai. 2 caminhos, não tem um meio termo, tá? Não dá para andar em 2 caminhos, só existe andar em um caminho, ok? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Então eu queria falar sobre isso, porque muita gente confunde essa questão do devorador. O devorador na minha vida vai vir só porque eu deixei de entregar o dízimo. Não. Os demônios, eles vão ter legalidade nas nossas vidas porque nós estamos em desobediência, em pecado. É por isso que eles têm legalidade, ok? Cumprir princípios de Deus está inserido na obediência e não isolados da obediência, ok? Então não é isso que vai reprimir, né? Não é isso que vai afastar esses demônios de agirem na nossa vida. Não sei se vocês entenderam, se alguém não entendeu, pode falar aí que
a gente tira as dúvidas aí, tá bom? Ele vai falar sobre os ímpios progredirem, né? Versículo 43. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. A impressão que dá, o salmista vai falar sobre isso, né? Senhor, mas como que o ímpio prospera e eu não prospero? Parece que o ímpio está prosperando mais do que o justo, né? E isso é um engano terrível da nossa visão deturpada pelo pecado. Lógico que o ímpio vai prosperar com desonestidade, prosperar com a maldição aguardando ele ali na esquina. Então por quê? Porque a pessoa que passa a perna no outro agora, ela aparentemente se deu bem, mas existe um juízo aguardando por ela lá na esquina. Deus não vai deixar ser escarnecido, gente. Então não achem vocês que a aparente bênção que eu estou recebendo aqui agora, ela é sinônimo de salvação. Isso é o grande problema da igreja da teologia da prosperidade. Quando o crente prospera financeiramente, o carro zero, a casa bonita, a roupa importada, as viagens e tudo mais, então essa é a aparência de possível salvação, quando na verdade não é, ok? Então isso não é o sinônimo de salvação. Isso é o sinônimo de uma vida que você está trabalhando muito, você está talvez prosperando porque você realmente está guardando dinheiro, isso tudo tem a ver com isso, mas não quer dizer que você vai ser salvo. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que está passando por um problema financeiro extremo, por uma miséria num país aí que passa fome, não quer dizer que ela vá para o inferno por causa disso. Isso não quer dizer que ela esteja em pecado. Talvez ela só esteja sofrendo as consequências de uma terra extremamente corrompida. Então nós precisamos olhar para a palavra e entender que a corrupção humana, ela vai atrair inúmeras maldições para a terra, e são essas maldições que infelizmente vão atingir a humanidade. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor, nos princípios dele, em toda a palavra. Ok? Eu acredito que o texto é isso. Eu precisava falar isso com vocês. Não vou me ater mais aqui, porque eu acho que a gente está lendo aquilo que nós já lemos e a gente vai ler ainda em outros textos. O texto vai falar que em Jeremias a gente vai ler muito isso, em Lamentações nós vamos ler esses textos que a gente está lendo aqui agora, em Oséias, em Jeremias, em Sofonias, olha, tem profecia aqui que nós vamos ler lá em Sofonias. Então fiquem atentos, esse texto de Deuteronômio 28, 27 e 28, ele é bem rico em muita profecia, tá? Então a gente vai vendo lá e depois a gente vai e volta, se for o caso, para ir vendo esses textos se cumprindo aí ao longo do Velho Testamento. Deixa eu olhar a hora aqui, gente, esqueci de abrir o relógio e como eu tô gravando, eu esqueço do horário. Peraí, acho que deu, né? Faltam 2 minutos. Vamos orar então? Pra gente finalizar, eu nem vou entrar aqui no capítulo 29, porque aí não vai dar tempo da gente seguir. Mas a gente vai, semana que vem, 29, eu acredito que em novembro a gente consegue terminar aí, se Deus quiser, Deuteronômio, em nome de Jesus, né? Nós temos aí 4 aulas em novembro, eu creio que a gente consegue, se Deus quiser. E aí lembrando que Deuteronômio é uma releitura de Êxodo, Números e Levíticos, então quer entender um pouquinho mais o que a gente está lendo aqui, volta lá nas aulas de Êxodo, volta nas aulas de Levítico, de Números, tem bastante coisa lá boa para a gente ver. Quem perdeu alguma aula lá desses 3 livros, deem uma olhada lá que vocês vão ver que tem riquezas poderosas aí que a gente já falou e que a gente está só relembrando aqui dentro do livro de Deuteronômio, tá bom? Então semana que vem a gente vai ler o 29, que olha o texto que texto lindo, né? Vai falar sobre a renovação da aliança, né? O Senhor vai renovar aí. Moisés está prestes a morrer, gente. E então Josué vai tomar aí as rédeas do negócio, né? No capítulo 31, Josué já é o sucessor de Moisés e a gente vai ver essa terra prometida sendo, tomado posse aí, vai ser maravilhoso, tá bom? Vamos orar então? Pastor Marcos, quer fazer a vez para nós aí?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, que agradecemos ao Deus por este dia, por essa semana